Olá, pessoal. Eu sou a Carolina Vanessa, sou criadora aqui do canal CV Micro aqui. E apesar de micro, a gente acaba vendo de tudo um pouco. E hoje eu resolvi gravar para os meus alunos uma aula a respeito de biologia celular. Há uma aula de introdução ao estudo da célula. Vamos lá. Bom, o que a biologia celular estuda? Ah, vai estudar as estruturas e funções presentes nos mais diversos tipos de células que formam o nosso organismo. Tá? Não apenas o nosso organismo, a biologia celular como um todo vai estudar tanto células procariontes quanto células eucariontes, divisão essa que nós vamos ver aí no decorrer dessa aula. Mas pela teoria celular, né, todo organismo vivo é composto por células. Então, a biologia celular vai estudar tá, todas as características dessa unidade morfofuncional, tá, estrutural de todos os seres vivos, tá, que é a célula. Existem vários tipos de células, todas com estruturas muito parecidas, mas cada célula desempenhando uma função bem diferente. Tá? As células, elas sofrem um processo de produção, né, de amadurecimento e de especialização. Elas se especializam em desempenhar alguma função. Então, mesmo que elas tenham o mesmo formato, as mesmas estruturas semelhantes, cada tipo celular vai desempenhar uma função diferente. Ah, por exemplo, no nosso corpo, nós, seres humanos, nós somos seres formados por células eucariontes. Portanto, uma célula bem dividida, com bastante riqueza de membrana, cada estrutura ali bem dividida. Mas, apesar de todas as nossas células serem células eucariontes, né, com um citoplasma, uma membrana plasmática, um núcleo, as organelas, tudo isso elas têm de estruturas semelhantes, porém, cada célula do nosso corpo desempenha uma função diferente, como o neurônio, que é uma célula nervosa, né, uma célula do sistema nervoso, com a função de transmissão de informações. Ou a célula epitelial, que tem ali a função de revestimento. Ou a célula muscular, que tem a função de movimento. Tá? E tantas outras células, né? Os osteócitos, as células ósseas, com a função de sustentação. Então, apesar de todas elas apresentarem uma estrutura semelhante, cada célula desempenha uma função diferente. Tá? A biologia celular anda sempre de mãozinhas dadas aí com outras disciplinas. É uma área multidisciplinar. Ou seja, se a biologia celular vai estudar, né, as estruturas que compõem esses organismos vivos, né? Se a célula é a estrutura, a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos, a biologia celular anda de mãozinhas dadas com a genética e com a biologia molecular, já que dentro dessa célula, seja uma célula procarionte, como é o caso das células bacterianas, ou eucarionte, como os demais seres vivos, essa célula possui um material genético. Tá? E esse material genético contém informações, instruções, tá?
para essa célula desempenhar uma determinada função. Então, é graças à genética e à biologia molecular que a biologia celular consegue trazer à luz dos nossos olhos como uma célula trabalha, e tudo isso tem início lá no material genético. Então anda assim de mãozinhas dadas aí com a genética e com a biologia molecular, bem como a fisiologia, ou seja, a biologia celular, né, anda de mãozinhas dadas com a fisiologia, explicando de que maneira essa célula trabalha, o que ela produz, né? Eu sei que do jeito que eu estou falando está parecendo assim comercial de telejornal, mas a questão de estar enraizada com a fisiologia traz para a gente o seguinte, né? Se essa célula desempenha uma função num organismo vivo, se ela produz alguma substância, essa substância é necessária, né, para o equilíbrio do nosso corpo, portanto, uma substância fisiológica, nada mais em conjunto, né, nada mais óbvio do que a biologia celular está aí de mãozinhas dadas em conjunto com a fisiologia, uma vez que a fisiologia estuda todos os processos naturais, fisiológicos, normais do nosso corpo. Mas quando essas células sofrem agressões, não conseguem maturar, não conseguem se especializar, não conseguem produzir uma determinada substância ou sofrem alguma alteração genética, tá? A biologia celular acaba indo aí de mãozinhas dadas com a patologia ou a fisiopatologia, que vai estudar aí as alterações celulares que dão origem às doenças. E aí, quando a gente fala da teoria celular, né, não tem como falar de biologia celular sem falar da teoria celular, que é uma dos primeiros conceitos generalizados feitos através dos estudos dos seres vivos, que dizia o seguinte: todos os seres vivos são formados por células. Isso traz para a gente uma briga eterna, né? Quando a gente vai lá para o campo da microbiologia, em especial para a virologia, e fica aquela história: vírus é vivo ou é morto, né? Por conta de não ter a estrutura celular. Mas isso é tema para aula de virologia, né? Eu, essa pobre mortal que vos fala, tenho preferência pelo termo ativo e inativo, já que é um parasita intracelular obrigatório. Mas não vem ao caso no momento. O que o momento nos diz é que, pela teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por uma estrutura celular, tá? Por células. E é esse enunciado que constitui o que nós chamamos de teoria celular. Portanto, para ser considerado um organismo vivo, ele deve ser formado por células, sendo a célula a unidade fundamental de todos os seres vivos, a unidade funcional, uma vez que o organismo exerce a sua função através das células, tá? E unidade estrutural, uma vez que o organismo como um todo é formado por células, células que se juntam formando tecidos, órgãos, tá? Sistemas, aparelhos e assim por diante, até dar origem ao organismo como um todo. Tá? Então, a célula, pela teoria celular, ela está presente em todos os organismos considerados vivos e é a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. E não tem como falar, né, da biologia celular sem falar da maior célula que nós temos no corpo humano, que é o óvulo, presente nas mulheres, tá? Uma célula germinativa que contém ali
informações genéticas haploides, tá? Metade ali da informação genética, uma vez que ela é uma célula germinativa, para se unir a outra metade que vem de outra célula germinativa, que é o espermatozoide, e quando esse material genético se funde, o material genético do óvulo e do espermatozoide, dá origem a uma única célula, que nós chamamos de zigoto. Esse zigoto vai se multiplicar, até dar origem a um indivíduo completo, sadio, após 40 semanas de gestação, a um organismo aí formado por cerca de 10 trilhões de células. Lembrar que desses 10 trilhões aí, nós temos só de células do sistema nervoso, quase 100 bilhões de neurônios. Então, é bastante célula, né, no nosso corpinho, mas tudo tem origem aí, fundindo material genético do óvulo com o espermatozoide, dando origem a uma única célula que nós chamamos de zigoto, e é essa a origem das células humanas, o espermatozoide indo lá, levando, um chocolate quente, uns bombons, umas florzinhas, e depois de muito bater a cabeça do espermatozoide na região do acrossomo do espermatozoide, de bater no óvulo, para liberar enzimas, ele consegue penetrar esse óvulo e fundir esse material genético, dando origem a esse zigoto, que vai sofrendo aí sucessivas divisões celulares, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, 16, 32, e assim sucessivamente, dando origem ali a um blastocisto, todo um processo que a gente conhece aí dentro da embriologia, estado de mórula, de neurula, e assim por diante, até dar origem a um embrião, e dá origem a essa gostosurinha, esse fofuchinho que tá aí na foto, gente, é o meu sobrinho, meu afilhado, neto. Beijo, filhote. Essa é a origem, das células. É aí que tem início, fundindo células germinativas, dando origem ao zigoto, que vai se multiplicando e dando origem a um organismo completo. Como eu falei para vocês, a célula é a unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos. Pode ser encontrada de forma isolada, em organismos unicelulares, ou múltipla, em organismos multicelulares, pluricelulares, conferindo vida a todas as espécies. E essas células sofrem a primeira divisão didática, de acordo com a organização do material genético. E aí nós temos as células procariontes e eucariontes. A célula procarionte é a célula bacteriana, Nós temos aí como grande exemplo as bactérias e cianofícias, mas vamos nos ater aí às bactérias. Por que elas são classificadas assim? O pró vem da questão primitiva, icário, de coração. Então, como se fosse um coração primitivo, não centralizado. E aí se dá por conta do aspecto do material genético nessas células procariontes, o material genético se encontrar disperso no citoplasma das células, Já a célula eucarionte,
questão antropofílica, questão eu verdadeiro, cário coração, então um coração verdadeiro, né, dizendo aí a respeito do núcleo, ou seja, as células eucariontes possuem uma estrutura interna que delimita, separa o material genético do restante da célula, ou seja, esse material fica protegido, embalado, empacotado, envolto por uma membrana, tá? Dando origem a uma estrutura que nós chamamos de núcleo. Tá? Essa é a característica da célula eucarionte em relação à célula procarionte. Nós temos aí muitas diferenças, tá? Entre uma e outra. Riqueza de membrana, presença de organelas, tá? Tamanho, mas o que mais distingue essas células é a presença de uma membrana envolvendo material genético, e esse material genético envolto por uma membrana, dando origem aí a uma estrutura que nós chamamos de núcleo. Já as células procariontes, que são as bactérias, tá? São organismos unicelulares, tá? Que podem ser classificados das mais diversas formas. Podem ser classificados de acordo com o formato, de acordo com o arranjo, de acordo com a constituição bioquímica, tá? A constituição das estruturas que compõem essa célula bacteriana. Existem várias classificações para as células procariontes. A primeira delas que nós verificamos quando a gente fala de bactéria é com relação ao formato. Tá? E com relação ao formato, essas bactérias, essas células procariontes podem ser classificadas em cocos, quando são redondinhas, bacilos, quando são compridinhas, cocobacilo, quando a gente fica naquela situação que não sabe nem se é coco e nem se é bacilo, né? Brincadeiras à parte, mas a verdade é essa mesma. Quando a gente olha numa lâmina e fala, não sei se é coco, não sei se é bacilo, vamos seguidamente para coco-bacilo e aí fica tudo certo. A gente vê isso com mais detalhes nas aulas de microbiologia. Bacilos fusiformes, quando a extremidade desse bacilo apresenta um aspecto mais afiletado, mais fino. Víbrio, quando esse bacilo apresenta uma curvatura, lembrando ali uma vírgula. As bactérias que são classificadas em espiraladas, tá? Aquele movimento sobe e desce. E as espiroquetas. Temos aí bactéria espiroqueta, Borrelia, Treponema pallidum, que é a bactéria causadora da sífilis, tá? Leptospira, tem para todo gosto. Entre os cocos, nós temos o gênero Staphylococcus, que é a bactéria mais presente na nossa pele. Lembrar que nós temos 10 bactérias para cada célula do nosso corpo, tá? Vivendo ali num ambiente extremamente simbiótico, onde essas bactérias nos auxiliam. Nós temos os bacilos, onde estão todas as enterobactérias, que são bactérias que estão lá na nossa microbiota intestinal, como é o caso da Escherichia coli, Enterobacter cloaceae, Proteus, Providência, Morganella, e tantos outros, Klebsiella, e tantos outros micro-organismos aí. Com relação ao cocobacilo, a gente tem aí algumas bactérias, principalmente as causadoras de infecção hospitalar,
tá? Entre elas aí Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, os bacilos fusiformes, nós temos inclusive alguns bacilos que têm um formato bem peculiar, que é o caso do gênero Corynebacterium. O vibrião, que é a espécie mais conhecida, o Vibrio cholerae, bactéria causadora aí do cólera, e esse arranjo espiralado e as bactérias espiroquetas ainda podem ser classificadas se elas são antissociais ou se gostam de andar ali em grupinhos. Essas bactérias elas podem se encontrar isoladas ou elas podem se encontrar aos pares, formando um arranjo que nós chamamos de diplo, que é a primeira fotinho ali, tá? Um diplococo gram negativo, indicando para a gente, quando a gente vê diplococo gram negativo, primeiro gênero bacteriano que grita na nossa cabeça é o gênero Neisseria, né? Com as espécies Neisseria meningitidis, causadora da meningite, e Neisseria gonorrhea. Quando elas têm um arranjo, lembrando ali muito um cacho de uva, que é o caso do arranjo Staphylococcus, tá? E o arranjo daquele cordão linear, né? Lembrando ali um cordão de pérolas, que é o arranjo Streptococcus. Temos ainda a tétrade, né? Quando temos 4 cocos grudadinhos ali, que é o caso do gênero Micrococcus. Temos a sarcina, então tem várias classificações feitas para as células procariontes. Conceito histórico, gente. O pai da biologia celular, o inglês Robert Hooke. Só que ele não leva esse troféu aí sozinho. Com relação às células, sim, tá? Mas só foi possível Robert Hooke conseguir explorar um mundo novo por conta do holandês Anthony van Leeuwenhoek. Tá? Leeuwenhoek foi o inventor do microscópio, tem aí, para quem quiser, tem aqui no canal, tá? A aula História da Microbiologia, aula 1 e aula 2, porque é um conteúdo aí bem extenso, tá? Mas foi em 1665 que Robert Hooke faz a publicação de um livro chamado Micrografia, tá? Aonde ele conta, descreve e ilustra as estruturas que ele conseguiu visualizar através da microscopia, né? Microscópio inventado por Leeuwenhoek. E ele passou a fazer a descrição e a ilustração completa da estrutura da cortiça, que é um tecido aí vegetal de revestimento. Em 75, 10 anos depois, o Leeuwenhoek vem aperfeiçoar, né, a sua invenção, descobrindo ali uma grande variedade de formas de vida, tá? Que ele também faz a sua descrição a respeito. E tá aí Leeuwenhoek, né, descobrindo um mundo novo, abrindo a porta de um mundo novo, que é o mundo do microscópio. E é o que nós temos hoje, né? Melhorou um pouquinho, né? Desde o microscópio de Leeuwenhoek, nós temos aí a microscopia óptica, que é o que nós utilizamos normalmente, e os microscópios eletrônicos de transmissão e varredura, que trabalham com feixes de elétrons, proporcionando uma visualização precisa, exata de todas as estruturas dos organismos em escala micra. Tá? Bom, gente, Leeuwenhoek, quando inventou o microscópio, ele saiu desbravando um mundo novo. Tá? Os livros contam que Leeuwenhoek saiu por aí vendo gota de água, raspado de dente, espermatozoide, gotas de sangue. Saiu desbravando um mundo novo. E ele descreve, inclusive, quando ele vê uma bactéria através das lentes do microscópio que ele inventa,
ele desenha essa bactéria, inclusive com um ponteado, né, um tracejado, indicando que essa bactéria, que esse micro-organismo se movimentou. Em 1660, o médico italiano Marcello Malpighi, ele começa a observar ali vasos sanguíneos presentes nos peixes, e é considerado ainda hoje o precursor da embriologia e da histologia, fazendo grandes descobertas, tá? Existem estruturas, inclusive, que levam o nome dos túbulos de Malpighi em alguns animais, e traz aí com grande honraria, sendo o grande nome precursor da embriologia e da histologia. Então, gente, foi através dos olhos de Robert Hooke e da dedicação ele à estrutura das células vegetais, que se dá origem a estruturas que para Hooke pareciam tijolinhos. Aqui, ó, se assemelhavam a tijolinhos. Ele verificava que aquele tecido só possuía aquela estrutura, né, firme, complexa, mas muito bem tracejada, e ele percebia que quando esse tecido se rasgava, né, essas estruturas se desmanchavam. E essa estrutura ele denominou, chamou de célula. Aqui, só para vocês, só a título de curiosidade, tá? Algo que a gente utiliza bastante em microscopia, as unidades de medida, principalmente para comprimento, Então, a gente mexe aí com a escala do micrômetro 10 a menos 6, E aí, gente, eu falo muito isso nas minhas aulas. Eu sou de uma época, não que eu seja idosa, Pelo contrário, não me sinto assim, quero permanecer com a alma jovem. Mas eu sou de uma época onde na minha escola era ensinado que existiam apenas 3 reinos, ou seja, teoria proposta por Aristóteles, o reino animal, vegetal e mineral. Mas aí, em 1969, e eu nem tinha nascido ainda, diga-se de passagem, já que eu sou de 1982, ai meu Deus, contei. E Tucker vem dizendo, olha, gente, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é da época do Aristóteles, né? Isso aí é mais velho do que andar para frente. Tem muito organismo vivo para pouco reino. Então, vamos tentar agrupar aí, aumentar isso aí, e aí definir qual será o agrupamento desses reinos. Aí foi definido que os reinos seriam agrupados por semelhanças estruturais nas células, dando origem a 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Planti e Animalia. E aí, quando falamos do reino Monera, falamos de todas as células que trazem como semelhança um material genético disperso no citoplasma. Tá ali solto na célula. Então, toda célula que apresentasse essa característica, essa semelhança de ter material genético ali disperso no citoplasma, seria organizado num único reino, o reino Monera. Ao pé que todo organismo vivo que possuísse, tivesse como semelhança a estrutura, né, um organismo unicelular, com uma estrutura eucarionte, de propulsão ciliar, flagelar e ameboide,
seriam reunidos ali os primeiros animais e surge então o reino protista, onde estão todos os protozoários, as amebas, tá? E vários outros organismos aí, todos agrupados num único reino, o reino protista. Todas as células eucariontes que possuíssem em sua estrutura a organização de multiplicação por brotamento, tá? Foram agrupados em um único reino, o reino fungi, onde estão todos os fungos, que podem ser classificados em dois grandes grupos aí, as leveduras e os bolores, mas ambos sempre se multiplicando por brotamento, tá? E aí foram todos agrupados num único reino, o reino dos fungos, o reino fungi. Outro reino é o reino plante, tá? Onde estão todos os organismos formados por células que possuem a capacidade de absorver a luz solar e converter essa luz em produção de energia. Há um processo que nós chamamos de fotossíntese, tá? Ou seja, a síntese energética através da luz. Então, todas as células que possuem essa estrutura foram agrupadas todas num único reino, o reino planti, o reino das plantinhas. E por último, mas não menos importante, todo e qualquer organismo vivo que possui na sua estrutura células nervosas capazes de absorver do ambiente, receber uma informação, processar essa informação num sistema nervoso central, como um computador, e enviar uma resposta sobre o que deve ser feito, todos os organismos que possuem essa estrutura, todos agrupados num único reino, o reino dos animais, portanto, o reino Animalia. E através disso nós temos aí um sistema de classificação dos seres vivos, né, que obedece à ordem reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que no nosso caso nós pertencemos ao reino Animalia, porque possuímos sistema nervoso central, portanto somos animais, tá? Pertencentes ao filo Chordata, porque no nosso período embrionário nós temos ali a formação, né, do tubo neural da notocorda, dando origem ao nosso sistema nervoso central, bem como o subfilo Vertebrata, porque na nossa constituição anatômica, nós somos formados aí pela sobreposição de estruturas, entre elas as nossas vértebras, né? No caso daí da nossa coluna, classe mamália. Pertencemos à classe mamália porque as fêmeas da nossa espécie possuem glândulas mamárias para produção de leite, né, para nutrir os filhotes. Então, toda fêmea, né, dos mamíferos, tá? E nós, seres humanos, as mulheres possuem a mama, glândula mamária, com produção de leite. Por isso, pertencemos a essa classe. Da ordem dos primatas, tá? Porque possuímos aqui, ó, tá? O nosso joinha, o nosso polegar, formando o movimento de pinça, tá? Possibilitando aí que a gente agarre qualquer coisa com mais facilidade, graças ao nosso dedão, ao nosso joinha, tá?
pertencentes à família Hominidae, do gênero Homo, na atualidade até que a natureza assim queira nos adaptar a um novo salto evolutivo. Na atualidade, nós pertencemos à espécie Homo sapiens. Com relação à classificação celular dos eucariontes, nós podemos ser classificados tanto célula vegetal, quanto célula animal, quanto célula de protozoário, quanto os fungos. Nós podemos ser classificados de acordo com as funções que as nossas células exercem, de acordo com a estrutura dessa célula, se ela possui membrana, se ela possui parede, se ela possui cápsula, se ela possui cílio, flagelo, tá? Então, de acordo com as estruturas que compõem essa célula, nós podemos também ser classificados. Podemos ser classificados de acordo com o metabolismo. O que nas nossas células, tá? Quando eu falo nossas, todas as células, vegetal, animal, dos fungos, dos protozoários, o que essas células utilizam para o metabolismo? Utilizam produtos orgânicos? Utilizam inorgânicos? Utilizam fonte de carbono? Utilizam luz? Exercem o seu metabolismo com oxigênio ou sem oxigênio? Então, de acordo com o metabolismo, as células também podem ser classificadas, e de acordo com a interação célula-célula. Qual o processo de interação que uma célula desempenha com as suas iguais e com células diferentes? Então, tudo isso nos permite realizar uma classificação celular. E quando a gente fala dessa classificação com relação à estrutura, que nós vimos nos slides anteriores, nós podemos classificar em procariontes e eucariontes. Os procariontes, as células bacterianas, portanto, material genético disperso. As células eucariontes, o núcleo formado ali, o material genético empacotadinho, bonitinho, separado, envolto por membrana. Com relação ao número de células, o organismo vivo pode ser classificado em unicelular, quando é formado por uma única célula, ou multicelular, pluricelular, quando é formado por muitas células. Nós, seres humanos, somos seres multicelulares. Somos formados pelos mais diversos tipos de células, em que interagem umas com as outras, possibilitando aí a vida. Com relação à nutrição, nós temos os organismos que produzem a sua própria fonte de alimento, que são os organismos autótrofos, e temos aqueles que precisam retirar algum componente de alguma fonte de alimento, em especial aí o carbono, e esses são classificados como heterótrofos. E as células ainda podem ser classificadas, no caso das nossas células, nós seres humanos, podemos ser classificados as nossas células de acordo com o tempo de vida, quanto tempo essa célula é criada, quanto tempo ela fica no nosso corpinho. De acordo com o formato e de acordo com o grau de individualidade. Quando falamos do tempo de vida, classificamos essas células em 3 tipos. Células lábeis, que são células que são produzidas constantemente, e vão sendo produzidas de acordo com a necessidade do nosso corpo. Elas são produzidas, são maturadas, se especializam em desempenhar uma função, desempenham a sua função e
morrem e vão sendo repostas constantemente. Nós temos aí como grande exemplo as células do sangue, as hemácias, e principalmente os espermatozoides, tá? As células germinativas presentes nos homens. Então, nós temos as células lábeis que vão morrendo, nascem e morrem muito rápido, e isso vai sendo reposto constantemente. As células estáveis, o nome já diz, é uma célula que possui estabilidade, tá? Portanto, ela se regenera, ela é substituída por células novas, porém leva um certo tempinho. Não é com a rapidez das células lábeis. Isso a gente vê muito nas células musculares, na célula epitelial. Leva um certo tempinho aí para repor, mas repõe, porque são células que possuem estabilidade. E temos as células permanentes, vão nascer com você, vão viver com você e vão morrer com você. Se essas células morrerem no meio do caminho e você continua vivo, sinto muito. O estrago é grande, porque são células que no processo de divisão celular, elas param numa fase que nós chamamos de fase G0. Ela não vai adiante no processo de multiplicação celular. E aí morreu, acabou. Vai fazer falta, e vai fazer falta mesmo. A perda de células permanentes geram sequelas, que muitas vezes são sequelas extremamente prejudiciais para a saúde e para a estabilidade da vida do organismo como um todo. Quando falamos de células permanentes no nosso corpinho, estamos falando de duas células muito importantes. Os neurônios, as células que compõem aí o nosso sistema nervoso, e os podócitos, que são as células presentes lá na cápsula de Bowman, na região glomerular, nos rins, servindo como filtro, células que ficam lá entrelaçadinhas, formando a peneirinha dos nossos rins. Por isso, problema renal e problema do sistema nervoso geram tantas sequelas, tá? Então, nós temos aí as células lábeis, que é o caso das hemácias, o exemplo, as hemácias e os espermatozoides. As células estáveis, como eu falei para vocês, tá? Que são as células presentes aí, tecido epitelial. Lembrar aqui o tecido ali como exemplo, tá? Epitélio, pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes, nada mais é do que o tecido que compõe o nosso trato respiratório, presente ali no nosso trato respiratório, bem como células musculares, são células que possuem estabilidade. E as células permanentes, aonde ocorre ali um dano irreversível, como grande exemplo ali os neurônios e os podócitos. Com relação ao formato, estamos chegando no finalzinho aí da nossa aula. Com relação ao formato, essas células podem ser classificadas em ramificadas, que é o caso dos neurônios, bicôncavas, que parece aquela balinha soft, que foi produzida com a seríssima intenção da gente engasgar, porque é um absurdo de tão precisa, no encaixe da nossa garganta. Quem já se arriscou na vida quando era criança sabe o que é chupar uma bala soft, aquelas balinhas. O formato fusiforme, onde estão presentes as células musculares, o arranjo, o formato difuso, propiciando assim a contração e o relaxamento. E no caso das células do tecido epitelial, nós temos as células compridinhas em formato de coluna,
células quadradinhas, que nós chamamos de cúbicas, e células achatadinhas, que nós chamamos de células pavimentosas. Então, nós temos ali o neurônio, que tem aquele formato ramificado, onde na região do corpo, do axônio, ele recebe a informação, transmite através, né, do sentido de propagação, passando ali pelo isolante, que é a bainha de mielina, no impulso saltatório, pulando os nódulos de Ranvier, chegando ali à extremidade do axônio, e levando esse impulso saltatório neurônio através de neurônio. Tem esse formato aí ramificado, bem como a hemácia, que tem aquele formato bicôncavo extremamente famoso, e o formato fusiforme do feixe de músculos, bem como as células de revestimento, as células epiteliais, que podem se apresentar aí cúbicas, quadradinhas, prismáticas ou colunares, quando são compridinhas, cilíndricas, pavimentosas, quando são achatadinhas. E uma curiosidade que nós temos ali, que são as células de transição, estão presentes lá na nossa bexiga. Toda estrutura que precisa fazer movimento de sanfona, como é o caso da nossa bexiga, quando está cheia, ela tem que ficar lá, aguentando o tranco, né? Mesmo que a gente fique falando para nossa bexiga, ai, por favor, espera eu chegar em casa, Então, ela vai lá se virando do jeito que dá. E aí, quando a gente chega em casa, né, faz a sua micção, essa bexiga se esvazia. Então, ela fica o dia inteiro naquela brincadeirinha de enche, esvazia e enche, esvazia. Ela precisa aguentar essa movimentação de enchimento e esvaziamento. E para isso ela é formada aí por células de epitélio de transição, que são bem redondinhas, seguidas de células compridinhas. Para encerrar a nossa aula, as células que possuem grau de individualidade, mesmo no nosso corpo. As células, elas podem se apresentar isoladas, trabalhando livremente, como é o caso, por exemplo, das hemácias, dos leucócitos, As células do nosso sistema imunológico, né? Estão ali na corrente sanguínea livremente, portanto, estão livres e são classificadas como células isoladas. Conseguem desempenhar a sua função de maneira livre, de maneira isolada. Ou essas células podem estar uma de mãozinha dada com a outra, formando o que nós chamamos de tecido. Quando várias células idênticas, se unem, ficam ali juntinhas através de estruturas que nós chamamos de junções celulares, uma célula fica lá de mãozinha dada com a outra, grudadinha, e uma grudadinha com a outra dão origem a uma estrutura que nós chamamos de tecido. Então, várias células epiteliais ficam lá grudadinhas e dão origem ao tecido epitelial. Então, nós temos as células isoladas e as células agrupadas, que dão origem ali aos tecidos. E dentro dessas células, existem estruturas aí que proporcionam as mais diversas funções, possibilitam a essa célula. Eu falo muito isso, entendam a célula como uma fábrica, aonde tem presidente, tem vice-presidente, tem gerente e tem os funcionários, E quando a gente fala, a gente sabe, quem já trabalhou em fábrica, sabe que quem faz o negócio girar ali são os funcionários, Cada um desempenhando a função a que foi contratado a fazer. Nessa grande empresa chamada célula, os funcionários são as organelas citoplasmáticas, estruturas que vão possibilitar a célula desempenhar toda a sua atividade, todo o seu metabolismo. Tema para próximas aulas.
E entre essas estruturas, né, citoplasmáticas, essas organelas, nós temos a mitocôndria, responsável por produção de energia, o ribossomo, responsável pela síntese de proteínas, o complexo de Golgi, que é o nosso carteiro, vai lá, empacota tudo aquilo que a célula produz, e exporta. Os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, atuando não somente na síntese de proteínas, mas também em vários processos, entre eles processo de desintoxicação do nosso corpo. A gente sabe que tem células, por exemplo, no nosso corpo, nós temos um órgão muito importante, que é o fígado. O fígado é o laboratório do nosso corpo e ele é formado por células, que são os hepatócitos, tá? Se unem formando o tecido hepático, que dão origem ao órgão ali, ao fígado. Como o fígado, por ele passa tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente ingere, medicamento e tudo mais, ele vai fazer o processo de desintoxicação do nosso corpo, tá? Tudo isso a gente já presenciou, todo mundo já comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa que não caiu legal. O fígado foi o primeiro a dizer, olha, não tô legal, tá? E ele só consegue realizar esse processo de desintoxicação porque no interior dos hepatócitos está presente uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, especializado aí em desintoxicação. Os lisossomos, que são especializados, na digestão intracelular, incluindo os processos de autofagia, quando uma célula vai morrer, e os centríolos, que são estruturas especializadas e essenciais no processo de divisão celular. Cada centríolo migrando para uma extremidade da célula e lançando seus fios, seus fusos mitóticos para conseguir grudar no material genético e puxar, tá bom? Deixei essa tabelinha aqui para vocês, para facilitar um pouquinho a vida. As diferenças entre procariontes e eucariontes. Então, nós vemos aí o núcleo ausente nos procariontes e presente nos eucariontes. As membranas, que tem uma quantidade bem menor nos procariontes e uma riqueza imensa de membrana nos eucariontes. A presença de organelas nos eucariontes, com a presença apenas dos ribossomos nas células bacterianas, a presença de citoesqueleto nos eucariontes e ausente nos procariontes, já que tem ali parede celular formada por mucocomplexo de peptídeo glicano. A divisão celular, que ocorre nos eucariontes por mitose nas células somáticas, meiose nas células germinativas, ocorre nos procariontes através de fissão binária. E o tamanho também é aí incomparável. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho aí com o aprendizado de vocês. Fica aqui meu sentimento de gratidão. Até a nossa próxima aula. Grande beijo. Tchau, tchau.